Laston, José Silva Pinto, está perguntando como integrar o Specification com o ORM. Olha só, vamos começar pensando que o ORM resolve um problema e o Specification resolve um outro problema, e muitas vezes a gente quer trazer tudo isso para cima do ORM e aí adicionar complexidade no nosso ORM. Da mesma forma, por exemplo, como você tem entidades que a gente acaba sendo obrigado a mapeá-las de alguma forma específica para atender a notação do ORM, certo? Quando perguntam, por exemplo, como aplicar DDD com Entity Framework, né? Tipo, essa própria busca, né, DDD com Entity Framework, ela fica um pouco esquisita, porque o ORM resolve para você infraestrutura. Você tem que ter total liberdade de ter qualquer que seja a estrutura de classes e objetos que você tem no seu domínio separados do que é no banco. No banco você tem uma tabela, mas na aplicação você pode ter 5 objetos diferentes, certo? No banco você pode ter 3 tabelas, mas na aplicação você tem um objeto só. A aplicação ela tem que ser livre, e para ela ser livre, para os objetos da tua aplicação serem livres, eles não podem estar diretamente associados ao ORM, porque senão o teu detalhe de infraestrutura que é resolvido pelo ORM fica misturado com o teu detalhe de domínio, e eles se chocam, e você vai ter que ceder para o ORM. Você sempre vai ter que ceder para a infraestrutura se você misturar os dois. Você sempre vai ter que fazer o que o ORM espera, porque é o ORM que conecta com o teu banco. Então, a melhor forma de você aplicar, não o Specification, mas qualquer padrão de projeto, qualquer framework de desenvolvimento, TDD, DDD, BDD, Specification, Design by Contracts, tudo isso não associar ao ORM. Tá, mas aí, como é que você faz isso então? Existem alguns padrões para você lidar com isso. O mais simples, por exemplo, deles, seria você ter uma camada que intermedia todo esse negócio de domínio, todas as suas classes, e o ORM, e você mapear um para o outro. Porque no ORM, tu pode ter um DTO, com todas as propriedades ali, o que você precisa é o DTO do mesmo shape que vai ser a tabela que você tem no banco, e aí o teu ORM olha só para os teus DTOs, não mistura o código, né? Porque aí na outra ponta, o que você tem? Sei lá, uma entidade, ela é mapeada para um DTOX que segue o padrão do ORM, o ORM tem toda a liberdade, você tem toda a liberdade para fazer nesse DTO o que você precisar fazer por conta do ORM, e o domínio tem toda a liberdade de fazer o que ele precisa fazer por conta do domínio. Eles estão bem separados, e no meio você tem um adapter. Esse adapter, às vezes é um mapper, às vezes é uma lib de mapper, às vezes é um converter, às vezes é qualquer coisa que passa de uma estrutura para outra e deixa você livre. Um extension method, como pode a gente ser um fez método aqui. Pode ser um método de extensão, certo? Por exemplo, o project state é o que mapeia para o Entity Framework, no nosso caso. Por quê? Porque o nosso project tem uma outra estrutura, com outros nomes, que segue um padrão totalmente livre, e a gente pode mudar o project à vontade. Então, para a gente não sujar o código, beleza, vai lá um to project state, e aí o state tem toda a sujeira que o Entity Framework pode querer colocar. E aí, só aproveitando para fixar isso tudo que o Douglas está falando, como é que a gente cria? O Morten Fowler, ele na camada de persistência, ele na verdade propõe uns 5 ou 6 padrões, né? O section, é o query object, é o repositório, é o object mapping, é o registry mapping, repository mapping, repository registry para criar a camada de cache com os repositórios, provendo as queries, enfim. Como é que a gente fez isso aqui? Para materializar essa questão da não contaminação do código do ORM no domínio, porque, assim, uma coisa importante que o Douglas deixou bem desenhado aí é que a linguagem que a aplicação fala é a linguagem de domínio. A linguagem do ORM a gente fala com o banco, né? E se a gente misturar essas coisas, aí a gente se complica, que de fato o ORM vai ganhar, porque afinal a gente precisa guardar as coisas, a gente precisa recuperar esse estado no futuro. Então aqui, como é que a gente trabalha isso? No nosso repositório, a gente tem basicamente duas estruturas.
a representação que vai ser persistida e a representação de negócio, que é a que vai ser retornada sempre que a gente precisar recuperar um estado do banco, né? E a representação a ser persistida é o que a gente vai passar para o repositório, né? Aliás, é o que o repositório vai usar para interagir com a tecnologia de armazenamento que a gente estiver utilizando. Inclusive, o Lesto complementou aqui, Adriano, ó, sem trazer trabalho do banco para dentro do app, no caso ele continua, trago todos os carros ativos, é um exemplo, trago todos os carros ativos e o processo, e processo o filtro com specification, ou implemento a regra de negócio em 2 lugares, permitindo a URL informar melhor. Olha só, a especificação também serve como teu filtro, tá? Então, tipo, a especificação são critérios. Esses critérios você pode utilizar para saber se um objeto atende ou não a esses critérios. Então, isso você pode reutilizar na tua consulta. Afinal de contas, os critérios são os mesmos, correto? Se você quer os carros ativos, o teu critério da tua specification são carros ativos, são as propriedades, qualquer que sejam elas. E quando tu tá lá no ORM que você faz o select, você reutiliza a specification que atende aquele teu critério. E aí, por exemplo, vai depender muito da tecnologia que você está utilizando. Com o Entity Framework, por exemplo, você pode expor a query, trabalhar com function, certo? E a tua function está inserida no teu próprio specification. É uma forma. Existe forma ainda mais simples. Por exemplo, o specification é um método que te retorna um bool baseado no critério. Você pode fazer os teus critérios com Lambda, certo? E aí você vai estar lá aplicando Lambda dentro do teu repositório. É uma Como outra aqui, forma. por exemplo, aqui ó, a gente está passando, né, uma Lambda, né, onde o filtro é aplicado lá embaixo, ela é compilada, né, e qualquer coisa pode gerar isso, inclusive uma especificação. E a grande sacada é justamente, você implementa a regra de negócio uma vez, os critérios que você aplica são implementados uma vez, e aí você tem capacidade de navegar em todas as situações que você precisa que aquelas regras de negócio sejam aplicadas, sejam respeitadas. E, inclusive, por isso é importante separar a regra de negócio da entidade. A entidade existe, só que você vai ter várias especificações ou contextos que mudam, certo? E muda a visão que você quer ter a respeito daquilo. Como especificação é um framework que compõe, ele aceita a composição, por exemplo, aqui, ó, eu só para ilustrar, eu adicionei uma outra aqui, ó. Claro que aqui nesse cenário não iria funcionar, mas é só para ilustrar que eu tenho alguns operadores em especificação. Eu tenho o AND, eu tenho o NOT e eu tenho o OR. É justamente para facilitar a seleção e a composição dos filtros, ou seja, eu posso condicionar as duas especificações ao uso, ou seja, eu preciso que o objeto atenda essas duas regras, ou eu posso, inclusive, negar, ó, eu quero que ele atenda a primeira e não quero, por exemplo, aqui, ó, e não quero que ele atenda a segunda. Mas, de qualquer maneira, eu tenho explicitamente o que está sendo feito, assim, ou seja, eu vou adicionar a release à minha fatura, se a release puder ser faturada e a especificação não, assim, a regra não faz sentido, né, assim, no mundo real, mas é um exemplo de composição que pode ser feita, né? E para reusar, né? Como o Douglas falou, eu fiz uma especificação que me traz os veículos. Qual foi o exemplo mesmo, Douglas? Ativos, mas eu posso trazer os ativos e usar o operador NOT para negar, ou seja, eu vou trazer os que não estiverem ativos.